Pessoal, olha só, estou gravando essa videoaula para falar um pouquinho de parte da teoria que nós trabalhamos em sala de aula, no que diz respeito à representação de vetores. Quando a gente vai representar um vetor, quando eu coloco ele no gráfico, lembrando que ele sempre parte da origem, que é ir para a extremidade, a gente pode utilizar o que nós chamamos de base canônica. A base canônica é um tipo de escrita que a gente utiliza na álgebra e na geometria, aonde eu vou representar um vetor, o x eu vou chamar de i e o y eu vou chamar de j. Então, observem aqui um vetor que, no que a gente chama de base analítica, ele seria o vetor 3 e 2. Então, 3 do x e 2 do y. Escrevendo ele na base canônica, eu tenho 3i mais 2j. Então, todo vetor, ele pode ser representado dessa forma aqui, ó. Vetor v igual a xi mais yj, tá? Essa representação aqui é a representação no que nós chamamos de base canônica. Por que eu preciso saber disso? Porque se aparecer para mim um vetor que estiver na base canônica, eu tenho que escrevê-lo na forma analítica para a gente poder trabalhar com ele. Por exemplo, olha, eu tenho aqui, ó, base canônica e expressão analítica. Ó, expressão analítica. Então, se aparecer assim, ó, um vetor U de coordenadas 3i mais 6j, na base analítica, eu vou dizer que esse vetor U, ele é 3 e 6. Se aparecesse assim, ó, um vetor V na base canônica 4i menos 3j. Então, significa que o vetor V, ele tem coordenadas 4 e menos 3. Então, é para isso que serve essa base canônica, para eu poder pegar o vetor que aparecer com i e j e escrever como sendo uma expressão analítica, tá? Então, vamos ver aqui como que eu vou fazer para representar um determinado vetor. Então, eu quero representar graficamente. Então, aparece assim, ó, represente o vetor V 3 e 2, por exemplo. Na hora de representar, o que eu vou fazer? Vou colocar o eixo Y, eixo X. Então, aqui eu tenho Y e tenho X. Vou colocar 1, 2, 3, 1 e 2. Então, nós teremos 3 e 2. Para representar esse vetor, eu vou ligar da origem até a extremidade, que é o vetor que eu tenho. Então, essa representação que eu encontrei aqui é justamente quem? O vetor V. Peraí, que aqui é vetor V e não vetor U. Então, olha, estou representando aqui o vetor V. Então, sempre vai partir da origem para a extremidade que eu tiver, tá? Então, toda vez que eu for representar um vetor, eu vou fazer dessa forma. Outra coisa que eu já falei em aulas anteriores, eu não sei se todo mundo guardou. Os vetores são paralelos, olha, vetores. Eu vou ter vetores paralelos toda vez que acontecer assim, ó. Eu tenho um vetor U de coordenadas x1, y1. E tem um vetor V de coordenadas x2, y2. Para dizer que eles são paralelos, x1 sobre x2 tem que ser igual a y1 sobre y2. Então, se esse vetor U for igual a menos 2 e 3, e o vetor V for igual a menos 4 e 6. Para saber se eles são paralelos, eu faço menos 2 está para menos 4 e 3 está para 6. Ou eu simplifico, ou então a gente multiplica eles em x, ó. Menos 4 vezes 3, menos 12. Menos 4 vezes 6, menos 2, desculpa, vezes 6,
menos 12. Resultados iguais, então, são paralelos. Ok? Então, aqui no caso, para a gente saber se é paralelo, é isso que eu tenho que fazer. Uma outra coisa também que nós falamos já nas nossas videoconferências é como a gente faz para achar o módulo do vetor. Então, para mim achar o módulo de um vetor, primeiro pode aparecer entre barras, para a gente achar o módulo. E se o vetor for em R2, eu faço raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Se for um vetor em R3, ou seja, se ele tiver 3 coordenadas, x, y e z, eu faço raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, exemplo para a gente achar o módulo. Suponhamos que eu queira achar o módulo do vetor U, que tem coordenadas 4 e 3. Então, aqui, o módulo de U, então, vou aplicar a fórmula. Vai ficar 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Módulo de U, raiz quadrada de 16 mais 9. 16 mais 9, raiz de 25, que é igual a 5. Se eu tiver um vetor que tem 3 coordenadas, ó, um vetor U de coordenada menos 2, menos 1 e 3. O módulo de U vai ser raiz de menos 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Módulo de U é igual a raiz de 4 mais 1 mais 3. 3 ao quadrado, 9. 9 mais 1 mais 4, raiz quadrada de 14. Como a raiz não é exata, eu posso deixar só indicado, ok?